Bem, com relação aos aditivos. Aditivos alimentares. Pela definição da Anvisa, aditivo: todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir. Tem como objetivo modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Então, essa é a definição da Anvisa. Uma definição bem geral, porém, a legislação estabelece que um aditivo somente pode ser utilizado quando estiver explicitamente definido em legislação específica para a categoria de alimentos correspondente, com as respectivas funções e limites. O que significa isso? Que cada alimento vai tratar do aditivo para aquele alimento. Por exemplo, a gente tem a RDC número 72, relativamente recente, de março de 2019, que estabelece os aditivos autorizados para o uso em carnes e produtos cárneos. Ou seja, não é uma legislação sobre aditivo, é uma legislação sobre o aditivo a ser utilizado em produtos cárneos. Então, indo lá para essa lei, ou seja, para a RDC 272 de março de 2019, lá na lei que fala sobre esses aditivos em carnes, a gente vai encontrar o quê? Os aditivos a serem utilizados. Em primeiro lugar, carne in natura. Carne in natura não se permite o uso de aditivos. Ali ele define o que é carne, né? Carne, parte muscular, comestíveis de animais abatidos declarado aptos para o consumo humano, após a inspeção veterinária, constituído pelos tecidos moles que envolvem o esqueleto, incluindo gordura, tendões, vasos, nervos, aponeuroses e a pele, no caso de suídeos e aves. E todos aqueles tecidos não separados durante a operação de abate. Então, aqui tem a definição de carne e aqui a definição de carne in natura. Para a carne, não podemos adicionar nenhum aditivo. A carne é apenas congelada, a carne é apenas conservada pela aplicação de frio, ou seja, ou ela é resfriada ou ela é congelada. Então, carne não permite o uso de aditivos. O que vai permitir o uso de aditivos? Produtos cárneos. O que são os produtos cárneos? É qualquer parte do animal de abate declarada apta para o consumo humano pela inspeção veterinária oficial que não se enquadre na definição de carne, que acabamos de ver ali em cima. Então, nos produtos cárneos, podem ser utilizados quais aditivos? São diversos, e com diversas funções que a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, acidulante, ácido lático, ácido acético, ácido cítrico, glucona, certo? Só lembrando, produtos cárneos aqui a gente está falando de quê? Os embutidos, né? Salsicha, linguiça, salame, mortadela.
presunto, apresuntado, tá bom? Então, aqui a gente está falando desses produtos. Acidulante, proibido isso daqui. A gente vai ver daqui a pouco. Cada aditivo tem um INS, que é um número. E aqui ele traz o limite máximo. Por exemplo, lactato de potássio, no máximo, 3,5 gramas por 100 gramas. Lactato de sódio, no máximo, 3,5. Então, tem tudo aqui o limite máximo. Então, nos embutidos, né, ou produtos carnes, pode-se utilizar acidulante, regulador de acidez, antioxidante, aromatizante, corante, certo? Urucum aí, os INS é o corantes, número ó. de inscrição, né, professor? Oi? INS é o número de inscrição. Isso, exatamente, que é o que está aqui nessa coluna. A gente vai ver daqui a pouquinho. Conservador, isso é importante. Então, nitrito de potássio, nitrito de sódio, e acetato de sódio. E aqui o limite máximo, tá bom? Podemos também utilizar nos embutidos espessante, algaginato, estabilizante, ácido fosfórico, fosfato, certo? Então, aqui dando, olha aí quantos estabilizantes. Realçador de sabor, ácido glutâmico, famoso, glutamato de potássio, diglutamato de cálcio, umectante, estabilizador de cor. Então, a legislação é imensa, tá? Aqui para produtos industrializados secos. Então, esse daqui de cima, eu passei meio batido ali, mas eram os... Aqui, ó. Produtos industrializados frescos. Lá embaixo são secos. Então, só para a gente ter essa noção que, perante a lei, aqui a gente está tratando de quê? Dos produtos carnes, tá bom? Então, a gente tem que ir no alimento, para depois ver nesse alimento quais aditivos podem ser utilizados. Então, aqui a gente viu de carnes, poderíamos ir ver em leite, ver em conservas, vegetais, etc. Então, lá no nosso manual do Adolfo Lutz, ele traz o quê? Traz a definição também, né? A partir de 1997, de acordo com a portaria 540 do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, traz aquela definição. Qualquer ingrediente adicionado aos alimentos sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenamento, transporte e manipulação de um alimento. Então, essa é a definição geral. Vão existir, após essa portaria, 23 classes funcionais. Então, aqui também tem a definição de cada uma das classes, tá? De acordo com a portaria 540/97. Vou só dar o primeiro exemplo aqui. Então, o que são acidulantes? Substâncias que aumentam a acidez, conferem um sabor ácido aos alimentos. Entre essas, são de maior emprego ácidos orgânicos, tais como ácido cítrico, tartárico, láctico, fumárico, málico, além do fosfórico, que é inorgânico. Então, esses sais aqui, a gente lembra lá do ciclo de Krebs, são todos ali produzidos ali, né?
e inorgânico ou fosfórico. Então, esses ácidos podem ser utilizados como regulador de acidez, vão alterar ou controlar a acidez ou alcalinidade. Então, esse é apenas um exemplo. Mas aqui nós temos a definição de todos, ó. Antioxidantes, que são aromatizantes, conservantes, ou conservadores, né? Corantes, edulcorantes, gomas, espessantes. A gente vai ver daqui a pouquinho, só estou mostrando que está tudo aqui, tá? Gelificantes, substâncias que conferem textura pela formação de um gel. Estabilizantes, emulsificantes, tudo aqui. E aqui é um capítulo grande, né, do livro, a gente vai ter como determinar. Por exemplo, tá? Identificação de ácido cítrico lactotartárico, por cromatografia em papel, a gente tinha visto lá. Procedimento. Em um becker, dissolva a amostra com água, aplique pontos equidistantes. Lembra da cromatografia de papel, né? A 2 centímetros na borda inferior, tal, 5 microlitros, da solução teste e da solução padrão. Ou seja, você vai aplicar no papel a sua amostra e as soluções que você acredita que tem ali. Quais soluções? Pode ser qualquer um corante que você acha que tem ali. Desculpa, qualquer corante não, nós estamos falando de ácido, né? Então você, ó, solução padrão. Ácido cítrico, se você acredita que vai ter ácido cítrico, ou os outros ácidos ali. Daí a gente faz corre uma cromatografia e faz por cromatografia de papel. Lembra que a gente calculou o RF em centímetros? Tudo isso já foi feito. Então, aqui vai ter, ó, ácido cítrico, quantificação de ácido cítrico. Todos os antioxidantes estão aqui, ó. Tá bom? Então, tudo aqui. Sempre que a gente fala metodologia, a gente vem aqui aonde? Onde que nós estamos? No Adolfo Lutz. Então, antioxidantes. Identificação do ácido ascórbico, vitamina C, por redução da solução de Tillmans. Então, isso daqui é muito famoso, né? Quantificação de vitamina C. Está aqui, ó. Solução de Tillmans, ele ensina como fazer lá. Depois a gente faz aí a leitura de acordo com o método que está lá para baixo. Enfim, antioxidantes. Então, tudo isso daí vai estar aqui, ó. Aditivos, capítulo 5 do nosso Adolfo Lutz. Então, lá, antioxidantes, acidulantes, aromatizantes, conservadores, corantes artificiais, vamos ver daqui a pouco. Então, determinação por espectrofotometria, por cromatografia de papel, determinação de sulfatos, cloretos, corantes naturais, artificiais, corante caramelo, edulcorante, que são os açúcares, né? Determinação de ciclamatos, aspartame, esteviosídeo, espessantes, então, identificação de goma arábica, goma guara. Então, tudo ali no nosso Adolfo Lutz, até o capítulo 6. Então, esse livro aqui, Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos. Certo? Então, por que nós utilizamos os aditivos? Para melhorar ou preservar o valor nutricional do alimento, reduzir perdas, tornar o alimento mais atrativo, padronizar a qualidade e fornecer condições necessárias ao processamento. Ou seja, para tudo, né? O que significa? Que vai depender do aditivo. Tem uma infinidade de funções. Porém, o que o aditivo não deve fazer?
não deve ser usado se não estiver previsto na legislação, ou seja, se não houver uma evidência de que é seguro. Não deve reduzir o valor nutricional dos alimentos. Não deve ser utilizado para encobrir falhas no processo ou alteração de matéria-prima. E nem para induzir o consumidor a erro, engano ou confusão. Então, na indústria de bebidas, muitas vezes, é utilizado corantes, né? No lugar do produtor fazer o envelhecimento da bebida. Porque durante o envelhecimento, o destilado fica ali por anos, né? Então, muitas vezes é adicionado corante. E aí a nossa nomenclatura, né? Corantes, E100 a E199, conservante, E200 a E299, antioxidantes, emulsificantes. São tudo tratados aí com letras. Edulcorantes são os adoçantes, né? Adoçantes é edulcorante. Então, partindo do primeiro aqui dessa sequência, a gente vai ver um pouquinho só de cada, tá? Bem resumidamente. Corante, obviamente, corante intensifica a cor, restaura a cor ou confere a cor no alimento. Pode ser natural, sintético, artificial, sintético, idêntico ao natural ou inorgânico. 4 tipos de corante. Aí alguns exemplos. Natural de origem vegetal, caramelo. Açúcar derretido, por exemplo, origina o caramelo. Corante carmim. Natural de origem animal. Amarelo tartrazina, artificial. Beta-caroteno, idêntico ao natural. Dióxido de titânio, inorgânico. Então, aí, as 4 classes representadas aqui com os exemplos. Aplicações. Caramelo em bebidas de cola, às vezes até em cervejas. Carmim, refresco, né, de soja, aqueles refrescos lá de soja, e também doces aí. Beta-caroteno, macarrão, titânio, tartrazina, gelatina, certo? Então, o beta-caroteno, muitas vezes, é colocado no macarrão, tá bom? Porém, o consumidor tem que estar atento ao rótulo, porque tem macarrão com ovos e macarrão sem ovos. Então, não adianta a gente só olhar macarrão mais amarelado e achar que ele tem ovos, tá? Então, tem que ver lá no rótulo, se tem ou se não tem ovos, tudo bem? Às vezes a fábrica coloca o beta-caroteno para ele dar alaranjada, mas ele não tem ovos. Então, tomar cuidado com isso. Conservantes, substância que impede ou retarda a alteração dos alimentos provocados por micro-organismos ou enzimas. Então, conservantes, a gente já vai lembrar de micro-organismos, fungos e bactérias, mas também enzimas, tá? Então, inibem o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos, aumenta o shelf life, né? Vida de prateleira ou vida útil do alimento, garante consumo seguro. Aí alguns conservantes. Ácido benzoico, utilizado para controle de fungos e leveduras. Refrigerantes de cola tem ácido benzoico. Picles, né? Sulfitos, metabisulfito de sódio e potássio. Fazem inibição do escurecimento enzimático, controle do micro-organismo e são bem estáveis. Refrigerantes tem nitrito e nitrato, que a gente já viu lá, é conservante básico para embutidos.
né? Fazem desenvolvimento e fixação da cor, inibem e controlam micro-organismos, desenvolvem sabores característicos. Epóxido, óxido de etileno e propileno. São ésteres cíclicos reativos, fazem controle microbiológico e também de insetos, porém são meio tóxicos aí. Antioxidantes, substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa no alimento. Então, falou antioxidante, retarda a oxidação, ok? Eu estou passando meio rápido, que daqui a pouco a gente vai rever tudo isso, tá? Então, antioxidante primário, bloqueiam a ação dos radicais livres, convertendo-os em produtos estáveis por meio da doação de hidrogênio. A gente tem os BHT, hidroxianisol butilado, BHA, hidroxitolueno butilado, tocoferóis, vitamina E, né? Então, vitamina E é um famoso antioxidante aí. Sinergístico, atua na regeneração do antioxidante primário. Ácido ascórbico, vitamina C, então, vitamina C antioxidante, famosíssimo. Ácido fosfórico, EDTA. Emulsificante. Emulsificante, como o nome já diz, substância que torna possível a formação ou manutenção de uma mistura de duas ou mais fases que não se misturariam no alimento. Então, sem adoção desse emulsificante, você teria duas fases distintas no alimento. Então, ele serve para que essas fases se misturem. Lecitina, que é extraída da soja, lecitina de soja ou lecitina do ovo, né? São os naturais. E os sintéticos produzidos a partir de monoglicerídeos de glicerol. Então, emulsificantes utilizados: maionese, chocolate, creme de leite, margarina, manteiga, sorvete, tá bom? Então, sempre tem que estar atento ao rótulo, né? Emulsificante. Espessante, substância que aumenta a viscosidade do alimento, melhorando a sua textura e a consistência do produto. Na indústria são utilizados em baixas proporções, não interferem no sabor e conferem resistência à variação de temperatura. Espessante. Estabilizante, substâncias que mantêm as características das emulsões e suspensões. Então, aquela já mistura com o que a gente tinha falado agora há pouco, né? Que eram os espessantes. Por quê? Muitas vezes o espessante tem característica de estabilizante e vice-versa. Então, facilitam a dissolução, aumentam a viscosidade, ajuda a formações de cristais e mantém a aparência homogênea do produto. Então, alguns espessantes e estabilizantes. CMC, carboximetilcelulose de sódio, utilizada em sorvete, café, tá bom? Goma xantana, suco de uvas, condimentos, carragena, goma guar. Então, espessantes estabilizantes, o nome já diz, né? Serve para dar o quê? Manter o alimento homogêneo, vamos dizer assim. Tudo bem? Eu estou passando meio batido, mas a gente vai ver tudo daqui a pouco, tá? Edulcorante são o quê? São os adoçantes, tá? Então, edulcorante é sinônimo de adoçante. Substância que confere sabor doce ao alimento pode ser substituído total ou parcialmente. Nutritivos são os que ainda possuem caloria e não nutritivos não possuem nenhuma caloria.
Por exemplo, nutritivo, nós temos a frutose, que é um açúcar mais doce, mas você pode usar menos do que a sacarose. Ou seja, a frutose tem caloria, né? Ainda é nutritivo, porém pode ser considerado edulcorante porque utilizamos em quantidade menor do que a sacarose. Então, toda essa doçura aqui é relativa à sacarose, tá? Que é o açúcar de cana. O açúcar aí comercial. Então, também podem ser classificados em dois nomes, naturais e artificiais. Então, naturais, esteviosídeo, 180, com relação à sacarose, tá bom? Então, sacarose é 100, 1,8 vezes mais doce que a sacarose. Sorbitol, manitol, aspartame, sacarina. Então, esse aqui de baixo são os artificiais, também são não nutritivos, tá? Não possuem calorias nenhuma. Sucralose, 600, acesulfame K, 200, e assim vai. Muitos desses aí, obviamente, em excesso podem fazer mal, tá? Então, o esteviosídeo ainda é um natural, mas sacarina, sucralose, ciclamato, artificiais. Então, esses são os edulcorantes, ou ou edulcorantes ou adoçantes. Então, acidulante. Acidulante fácil. Qualquer substância que reduz o pH, porque é um ácido, né? Qual a função do acidulante? Conservar o alimento, pois o pH baixo favorece o crescimento. Desfavorece, né? Você baixou o pH, fica mais difícil para crescer, principalmente bactérias. Acentua o aroma e o sabor, melhora a estrutura dos alimentos. Então, acidulantes. Um dos mais utilizados é o ácido cítrico. Tem baixo custo, versátil, inócuo. Muito utilizado em sucos, ácido cítrico. Ácido fosfórico, utilizado em refrigerantes de cola. Esse é bem baixo, mas esse é inorgânico, a gente viu lá. Glucona delta-lactona, bom coagulante, controlador de cura, facilitador da fermentação. Todos esses aí baixam o pH. Aromatizante, definição: substância que vai conferir ou reforçar um aroma ou sabor do alimento. Ou seja, vai modificar o gosto do seu alimento. Então, vamos ter aromatizantes naturais, essências artificiais, extrato vegetal aromático, flavorizante quimicamente definido. Então, aromatizante utilizado em refrigerantes, né, sucos, bolachas, biscoito, doces, né? E podemos concluir que a segurança é necessária, por isso, antes de ser autorizado, esses aditivos são o quê? Submetidos à avaliação toxicológica. O uso deve ser limitado a alimentos específicos, em condições específicas e a menor nível, para alcançar o efeito desejado. A necessidade do uso do aditivo deve ser justificada sempre que proporcionar vantagens de ordem tecnológica. Então, os embutidos, por exemplo, secos, né? Salame, salsicha, que são aqueles produtos carnes que a gente viu já hoje. Qual é a vantagem? A vantagem é que você tem o maior tempo, né? É preservado por maior tempo do que a carne propriamente dita. Então, eu separei um vídeo aqui que está muito bem feito, fazendo um resuminho aí de tudo que a gente falou. Com a parte de aditivos alimentares
Então, eu vou passar algumas informações relevantes para a gente incorporar, né, na disciplina Tecnologia de Alimentos. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é que a gente deve saber? Um aditivo é chamado, né, a gente chama de aditivo aquela substância que ela não é nutritiva, que ela foi adicionada intencionalmente ao alimento quando eu queria melhorar questões de aparência, de sabor, ou quando eu queria também prolongar o meu armazenamento. E aí, as quantidades e os tipos de aditivos que a gente pode utilizar, a gente tem que observar se está em conformidade com a legislação de cada país. Aqui no Brasil, a portaria que norteia o uso dos aditivos, a portaria geral, é a número 540 de 97, com alguns casos específicos de algumas portarias que já foram atualizadas recentemente. A gente tem até agora, final de 2019, algumas portarias específicas para carnes, por exemplo. Então, portarias não, perdão, RD6, ok? E aí vem a pergunta. Falar de ingrediente é a mesma coisa que falar de aditivo alimentar? O que vocês acham? Então, a gente chama de ingrediente qualquer substância que a gente empregue na preparação e que fica no produto final, mesmo quando a gente modifica, né, esse produto. O aditivo vai ser aquele ingrediente adicionado intencionalmente que não tem o propósito de nutrir, ou seja, o aditivo é um tipo de ingrediente, mas nem todo ingrediente pode ser considerado um aditivo. Também existem os coadjuvantes de tecnologia de fabricação, que correspondem às substâncias que são utilizadas em alguns processos, que não se encaixa nem como ingrediente, porque não é nutritivo, mas também não se considera aditivo, porque ele ajuda naquela tecnologia e após o produto ficar pronto, ele deve ser eliminado ou inativado, ok? E para complementar, existe a classe dos contaminantes, que são substâncias indesejáveis que estão no alimento, que pode ser resultante de contaminação microbiológica, física, química. E a questão do uso de aditivos está relacionada com a segurança do alimento, porque, né, cada aditivo ele tem o seu IDA, que é a ingestão diária aceitável, baseada, né, no peso corporal do indivíduo e que vai ser ingerido durante toda a vida, né, sem risco à saúde. A gente tem que observar o seguinte: é proibido usar aditivos quando a gente tiver evidências de que esse aditivo não traz segurança para o consumidor. Quando esse aditivo ele interferir no valor nutritivo do alimento, ele não pode ser utilizado. Não posso usar aditivos quando eu quero encobrir falhas, ou seja, se eu tive alguma falha de processo, não é o aditivo que deve corrigir, isso é fraude. Não posso usar aditivos quando eu quero encobrir ou adulterar alguma matéria-prima de má qualidade ou de algum produto elaborado que eu quero disfarçar, adulterando, isso também é fraude. Ou que leve o consumidor a ser induzido ao erro, também estamos, né, fraudando. E aí eu trago para vocês uma figura, né? Essa aí é um print de uma caixinha de barra de cereais, de uma marca bem conhecida. E veio a pergunta, né? Eu me senti motivada a perguntar a vocês. Você costuma ler os rótulos das embalagens dos produtos que você compra e consome, especificamente alimentos? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trago para vocês os ingredientes e aditivos também estão incluídos, né, na fabricação da barra de cereal de Caixinha do Pará. Como vocês já devem saber, o posicionamento da lista de ingredientes, ela é decrescente, ou seja, sempre vem o ingrediente em maior quantidade, depois o segundo, depois o terceiro, até que o último elemento é aquele usado em menor quantidade. Então, o primeiro
ingrediente é xarope de glicose, é açúcar, né? Aí você tem cereais, aí dentro dos cereais tem dizendo, né, quais foram os cereais, e dentro da mistura tem dizendo flocos de cereais, farinhas de arroz e milho, açúcar, maltodestrina, extrato de malte e sal. Então, açúcar, maltodestrina, extrato de malte conta como açúcar, né? Então, já temos 4 fontes. Temos também mais na frente açúcar mascavo, açúcar invertido, 6 fontes, né? Então, polidestrose, 7 fontes. Então, nessa fórmula de uma barra de cereal, que é considerado para muitos consumidores algo saudável, deve ser levado em consideração essa alta quantidade de açúcar. 7 fontes distintas, né? Aqui de carboidratos, e deve ter um cuidado especial nessa ingestão. Então, a escolha, né, atenta dos rótulos é um procedimento importante, especial nessa. E aqui a gente percebe já o quê? Um antioxidante, aliás, 2, né? Lecitina de soja, INS 322 e mistura de tocoferóis INS 306. Então, 2 aditivos aqui, certo? A ingestão. Então, a escolha, né, atenta dos rótulos é um procedimento importante e a declaração dos aditivos deve fazer parte da lista de ingredientes. E aí, sempre ao final da lista, estão lá os ingredientes que eu nem mostrei, mas vocês podem dar uma olhada depois. Tem tocoferol, lecitina de soja, e eles devem ser escritos na lista de ingredientes ou pelo nome completo ou por um código internacional chamado de INS, que é o... Então, aí, respondendo a pergunta, né? INS, no caso em inglês, né? International Numbering System, ou Sistema Internacional de Numeração. Seguido ou não do nome, podem também ser agrupados por função. Eu estava, na realidade, afirmando. Que estava em inglês, né? Internacional. É o número de inscrição internacional mesmo. Eu sabia que era o número de inscrição. Só estava reafirmando para a gente gravar isso. Porque às vezes a pessoa pergunta de onde vem esse número e aí ninguém sabe dizer. Sim, é difícil porque é inglês, né? Se fosse sim, seria mais fácil, né? Sistema Internacional de Numeração. Mas é um número para gravar mesmo. Exatamente, é o número em inglês, né? Internacional. Bem, resumindo, é um sistema de numeração que ocorre no mundo todo, vamos dizer assim. Ok. É uma forma de tornar internacionalmente, né, visível para todo mundo qual é o composto de que estamos falando, visto que, por questões de idioma, pode ser que o que eu uso aqui outra pessoa que vem de fora não compreenda, ok? A seguir, eu vou mostrar para vocês algumas funções de aditivos, né? Muitas pessoas acham que falar em aditivo é falar em conservante, isso, aquilo. Mas o que eu digo a vocês é o seguinte: o conservante é apenas um dos 23 tipos de aditivos, ok? Então, nem todo aditivo é um conservante. E ainda digo mais: é praticamente impossível a gente, até em casa mesmo, fazer algum produto sem largar a mão, né? Sem lançar a mão, no caso, de um aditivo. A gente sempre tem, porque são 23 funções, a gente sempre tem um aditivo ou outro que a gente está usando em casa para uma finalidade específica. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho, resumido, os 23 tipos. Eu tenho, né, aqui, primeira função, primeiro grupo de aditivos, são agentes de massa. Então, nesse pacote de Doritos, está aí marcado em vermelho a maltodestrina, é um agente de massa, serve para encorpar a massa. Antiespumante, eu trouxe para vocês uma embalagem de pó para preparo de refresco, né, vulgo kisuke. Esse não tem antiespumante, mas tem antiumectante, que seria aquelas substâncias
que evitam a aglomeração de água, principalmente em produtos em pó. Então, no pó para preparo de refrescos, deve-se usar, né, algum antiumectante. O que for usar aqui foi o fosfato tricálcico. Também temos nessa embalagem de pó para o preparo de refrescos antioxidantes, que foram utilizadas vitamina C e vitamina A. E, pessoal, esse antioxidante, ele não está sendo utilizado em benefício ao consumidor, não. É para não... contribui de forma indireta para dar maior estabilidade no armazenamento do produto. Não é um conservante, é um antioxidante, ok? É isso que eu quero que fique claro. Corante. Na embalagem de Doritos, a gente tem como corante aqui a corante artificial amarelo crepúsculo e corante caramelo. Então, são 2 corantes. E eu coloquei aqui com 3 asteriscozinhos, os conservadores ou conservantes, como eu falei, é um dos 23 grupos de aditivos. E lá na embalagenzinha de nuggets, a gente tem conservante propionato de cálcio. Então, o conservante é o agente químico que está relacionado à questão da sobrevivência ou não bacteriana. Então, são poderosos antimicrobianos, ok? E merece um destaque que a gente vai falar lá no final, porque tem alguns, né, mais leves, outros nem tantos, que devem ser usados com bastante atenção e em conformidade com a legislação, ok? Edulcorantes, que são os nossos adoçantes, né? No rótulo ali da gelatina de morango, a gente tem edulcorantes artificiais, aspartame, ciclamato, acesulfame, de potássio e sacarina. Espessantes, a gente tem aqui, ó, a embalagem no cantinho esquerdo, embaixo, uma embalagem daquela sopinha Vono pronta. E ele usa, ó, espessante goma-guá. Note que esses produtos, eles são bem grossinhos, então ele já começa com a maltodestrina, que dá uma encorpada, um agente de massa, né? E ainda usa espessante, então tem maltodestrina, tem fécula, tem açúcar. Então, maneirem bem aí no consumo, porque tem bastante carboidrato. Tem goma, né, que é um carboidrato também. Enfim, deve ser olhado com atenção. Geleificante, como o nome já diz, promove, né, a formação de gel, melhora a textura dos produtos. Eu tenho aqui na embalagenzinha de salaminho, eu tenho fibra de colágeno. Na estabilizante, eu marquei vários aqui na própria gelatina de morango, né? Tudo que está marcado em amarelinho serve como estabilizante. Açúcar, sal, ciclamato, acesulfame. E esses estabilizantes são compostos químicos que agem na estabilidade do produto para você não ter dificuldade de homogeneizar, ok? Aromatizantes, né? Aroma de fumaça ali no salaminho. Umectante, eu acho que aqui a gente não marcou, não. Mas seria, né? Então, conforme a gente já tinha visto lá no início. Aqui, no caso, a gente tem o ciclamato, a sacarina, que além de serem adoçantes, ou seja, edulcorantes, também tem o papel de estabilizante. Então, são aditivos que possuem 2 ou mais papéis, né? E muitas vezes são estabilizante e espessante. Não. Estabilizante e a gente vai ver daqui a pouco o outro. A função de dar maior umidade ao produto. Eu acho que a gente não marcou aqui, não. Emocionante. Então, muitos são estabilizante e emocionante ao mesmo tempo, né? Que fazem essa mistura aí dos ingredientes do alimento ficarem homogêneas. Regulador de acidez. A gente trouxe aqui como regulador de acidez no pacotinho, no rótulo da massa alimentícia mista instantânea, vulgo miojo, sabor tomate. Então, tem regulador de acidez carbonato de potássio e carbonato de sódio. Então, são 2 agentes que elevam o pH.
Então, por alguma razão, ele foi adicionado aí porque era melhor estar com esse pH ajustado. Acidulantes, eles vão fazer o efeito contrário agora, né? Que no caso da massa aqui do... Então, mais um detalhe. Acidulante vai baixar o pH, tá? Regulador de acidez, nesse caso, está aumentando o pH. Depende do seu propósito, né? Mas também o acidulante não deixa de ser um regulador, só que ele está aumentando a acidez. Aqui, no caso, ele se refere a regulador como o carbonato de potássio e o carbonato de sódio, que possuem função básica, ou seja, aumentam a acidez. Então, quando aumenta, costuma-se falar regulador, quando diminui, acidulante propriamente dito. Acidulante propriamente dito, ou seja, baixo pH. Pão, a gente lá em cima, ó, tem ácido lático como acidulante. Emulsionante e emulsificante são usados em produtos em que levam um certo teor de gordura, e se você não colocar um emulsionante, ele não se dá bem com a parte líquida, com a água. Então, você usa esses emulsionantes ou emulsificantes para fazer com que o produto reaja bem a uma diluição ou que a massa se misture. No caso aqui, o exemplo de emulsionante está no pacotinho do biscoito passatempo, lá embaixo, onde está marcadinho de azul, emulsificante lectina de soja. A lectina de soja é um poderoso emulsionante ou emulsificante, porque ele se liga bem à gordura e à água. É muito usado, por exemplo, em leite instantâneo, que aí quando você tem a lectina de soja, como ele tem afinidade pela água e pela gordura que está no leite, ele se liga melhor e dissolve melhor também. Melhoradores de farinha. Então, emulsificante realmente ajuda a misturar água com óleo, né? São substâncias que, obviamente, não se misturam. Então, ajuda essa combinação, vamos dizer, de substância com caráter hidrofílico, né? Com água e substâncias úmidas em geral, com substância com caráter hidrofóbico, que é o próprio óleo ou derivados oleosos aí, né? Então, ele se tina de soja. Lá na massa de pão, lá em cima, ó, tem um melhorador de farinha ácido ascórbico, realçador de sabor, lá no pacotinho do macarrão instantâneo, tá lá, ó, realçadores de sabor, glutamato monossódico, muito utilizado nesse tipo de produto. Fermento químico, né? Uma massa de biscoito aí embaixo trabalha com fermento químico. Veja que o pão, todo pão passa por uma fermentação, né? E na lista de ingredientes do pão não é citado o fermento biológico. Por quê? Porque o fermento biológico, ele é um coadjuvante e ele não é um aditivo. Por quê, gente? Porque depois que a levedura desempenhou o seu papel, ela é inativada no forno, então ela não fica no produto, certo? Aditivos Não glaceantes. entendi esse último, professor. A indústria de guloseimato. Ela fala do aditivo do pão, eu não entendi, e também não entendi o que ela fala da levedura. Porque não é um aditivo, porque após a fermentação, né, essa levedura morre ali, ela não fica presente, né? Então, a levedura, quando ela é adicionada no pão, ela é um ingrediente, mas não é um aditivo, tá? Porque ela não fica após, né? Após o pão estar feito, a gente não tem a presença da levedura ali, certo? E o que ela falou Diferente de do melhoramento da farinha? O que é o melhoramento que eles falam da farinha, que até agora eu não descobri? ela falou agorinha de pouco, né? Deixa eu É. voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui. É o 16, né? Vamos ver o que ela fala. Um minutinho só. De produto. Fermento químico, né? Uma massa de biscoito aí embaixo trabalha com fermento químico. Veja que o pão é muito usado, por exemplo, em leite instantâneo, que aí quando você tem a lectina de soja, como ele tem afinidade pela água e pela gordura que está no leite, ele se liga melhor e dissolve melhor também.
Melhoradores de farinha, lá na massa de pão, lá em cima, ó, tem melhorador de farinha ácida sólico, realçador de sabor, lá no pacotinho do macarrão instantâneo, tá lá. Bem, o melhorador de farinha, ela só deu esse exemplo aqui, que é o ácido ascórbico. O ácido ascórbico é a vitamina C, né? O ácido ascórbico, na verdade, ele é um antioxidante. Então, como ele age melhorando essa farinha, eu acho que ele ajuda a preservar, né? Porque ele age como antioxidante. Acredito eu que ajude a preservar. Não sei te dizer em que aspecto da farinha ele age assim, se ele ajuda a algum efeito físico, eu não sei te dizer. Mas a gente percebe que a farinha, olha quanta coisa tem, ó. Tem emulsificante, monoglicerídeo de ácido graxo, lactato de sódio, tem conservadores, propionato de cálcio sorbato, tem o acidulante, e tem esse melhorador, age como melhorador da farinha, mas sinceramente, fisicamente eu não sei o que ele faz. Tem esse efeito aí antioxidante. Apenas que eu lembro da vitamina C era esse. Esse daqui, desculpa, esse daqui é o... É um rótulo de farinha, de trigo. O ácido fólico é adicionado, que é obrigatório, o ferro é adicionado, que também é obrigatório. Só que eu não achei a legislação também. Eu sei que é obrigatório porque eu sei, mas não achei a legislação de onde é que diz que é obrigatório. É o ácido fólico. O ácido fólico é a vitamina B9, eu lembro que é obrigatório realmente. Mas estranho isso daqui, tem tanta coisa. Ah, não, pode conter, desculpa, que eu estava lendo meio rápido, mas aqui embaixo, ó, aqui embaixo, o que significa? Não que tem, né? Mas pode conter amêndoa, amendoim, aveia, castanha, centeio, cevada. É que eu vi todos esses nomes aqui, eu achei estranho, entendeu? Não, é que Pecãs, no ovos, nozes, o maquinário que eles utilizam o maquinário com tudo isso. Então pode conter resíduo exatamente. disso, porque se tiver o Isso, que eles chamam de contaminação cruzada. Por isso que eles põem isso aí. isso, exatamente. É que eu bati o olho assim meio rápido, vi, nossa, um monte de coisa aqui, mas não, realmente é uma farinha, né? Enriquecida com ferro, ácido, ácido, ácido fólico, Ácido farinha de fólico. trigo. Isso. Aí tem algumas coisas ali que são adicionadas, mas notamos bastante presença de conservantes, né? Melhorador e acidulante. Aqui embaixo, só que ela passou meio batida também, aqui nós percebemos que esse daqui é massa mista instantânea. Olha que interessante. Alimento tratado por processo de radiação. Também, se tiver processo de radiação, tem que vir em letra maiúscula, tá? Que ele foi irradiado. Irradiação também é um conservante. Mas até aqui embaixo, ó, pode conter traços de leite, soja, camarão, peixe, mostarda. Quanta coisa, não, e gergelim. Ou seja, é o que você falou provavelmente aqui também, né? Maquinário que foi utilizado para outras coisas aí que acaba podendo trazer algo. É Eles têm isso, que né? pôr na rótula. Né? Tá, legal. Bem, então, o fermento quando é alquímico, ele fala, tá bom? Então, porque muitas vezes, que nem esse daqui de baixo, ó, o fermento foi adicionado e quando ela preparar o alimento, daí esse fermento vai ser o quê? Vai ser ativado. Então, sempre que tem fermento em preparação, tem que ser o químico, tá? Que é o bicarbonato de sódio. No caso aqui, ó, bicarbonato de amônio, né? Porque se coloca o fermento biológico, é perigoso ele estragar, né? Então, normalmente vem o fermento
ficou nesse preparado aqui, vem o fermento químico realmente. O biológico, se colocarem o biológico, é perigoso ele... Não sei se ele aguentaria, mesmo o seco, né? Mesmo o seco, a vida de prateleira dele não é tão grande. Ao contrário do químico, que é um bicarbonato, não vai estragar nunca estando ali. Então, o fermento químico também entra como um dos aditivos, tá? O químico. Realçadores de sabor, glutamato monossódico, muito utilizado nesse tipo de produto. Fermento químico, né? O glutamato monossódico, são esses, você sabe, você lembra um exemplo? Nossa, fugiu o nome. Vem nesses temperos aí no... Nossa, fugiu o De nome. japonês, Glutamato né? monossódico. De japonês. Isso. Como que chama? Tem diversos aí. Aginomoto. Aginomoto é o clássico, tá? Aginomoto, fugiu o nome. É o clássico aí que vem o glutamato monossódico. Mas tem outros também aí. Tem diversos. Muito utilizado para ração também, glutamato monossódico, viu? Para melhorar. Então, todas essas rações aí, ração de cachorro, ração de animal, pode reparar que sempre tem o glutamato monossódico. É muito tradicional, é um aminoácido, né? Inclusive tem fábricas aqui no interior de São Paulo que fazem o glutamato monossódico, que é o 17 aqui. É o sabor de sabor, muito utilizado. A massa de biscoito aí embaixo trabalha com fermento químico. Veja que o pão, todo pão passa por uma fermentação, né? E na lista de ingredientes do pão não é citado o fermento biológico. Por quê? Porque o fermento biológico, ele é um coadjuvante e ele não é um aditivo. Por quê, gente? Porque depois que a levedura desempenhou seu papel, ela é inativada no forno. Então, ela não fica no produto, certo? Resumindo, como a levedura é um ser vivo, é um fungo, né? Na hora que a gente faz os fermentos, os pães aí, né? Pão, bolo, qualquer alimento fermentado, né? Ela morre, tá? Ela morre, porque ali no forno vai uma temperatura super alta e ela entra em decomposição ali, ela morre. E libera os aminoácidos que ela possui ali. A levedura tem muita vitamina B, então ela passa a ser um ingrediente, não um aditivo. Aditivos glaciantes são muito usados em produtos da indústria de guloseimas. Então, aqui tem a embalagem do Fini. O Fini são aquelas balinhas Fini Beans, né? E geralmente são agentes de brilho. Aqui tem, ó, glaceante, cera de abelha e cera de carnaúba. É justamente o que dá o brilhinho à bala. Agente de firmeza, eu não marquei. Agente sequestrante também. A firmeza ao produto, né? Geralmente alguns produtos derivados do cálcio dão essa firmeza. Agente sequestrante para alguns produtos onde você quer tirar ou inativar uma molécula que é instável, como de pedra, por exemplo, também é utilizado. Estabilizante de cor, eu trouxe o exemplo. Sequestrante eu marquei, sorbitol, IMS 420. Esse rótulozinho é de cana. Se alguém não conhece, o cane é um produto derivado do peixe, né? Muito usado na culinária oriental. E o estabilizante de cor, polifosfato de sódio. Aqui, então, é Então, aqui só um detalhe, né? Então, tem estabilizante de cor, polifosfato de sódio, e aqui corante, olha. Quantos corantes? Tartrazina, vermelho 40, azul brilhante e azumbina. Então, esses corantes artificiais. Lembra que a gente viu lá. E, além disso, ainda corantes naturais. Carmim de cochonilha. A tartrazina é um corante aí que é um pouco discutível, tá? É o azul, né? Então, sempre que o alimento tiver
Por que discutível? Porque muitas pessoas têm alergia à tartrazina, tá? Meio alérgico aí. Então, sempre que o alimento tiver lá, corantes, sei lá, corantes naturais, tartrazina, tal, mas lá embaixo ele tem que colocar também, contém tartrazina. Devido a essa, lá embaixo aqui também. Aqui tá em inglês, né? Devido a muitas pessoas terem alergia dela, tá? Então, é que nem o glúten, contém glúten, é obrigatório, aqui, ó, colocar. Nesse caso, não contém glúten, tá? Tartrazina, um corante alérgico. Tudo bem? Produto derivado do peixe, né, muito usado na culinária oriental. E o estabilizante de cor, o polifosfato de sódio. Aqui, então, eu tenho alguns exemplos de coadjuvantes. Então, como eu falei, os coadjuvantes, eles são empregados nos alimentos, não têm função de nutrir e depois que desempenham seu papel, eles devem ser retirados ou inativados. Então, catalisadores, fermento biológico, químico e aditivo. Agente de clarificação, quando você quer tirar a turbidez de um líquido. Agente de coagulação, como, por exemplo, os coalhos para o leite. Agente de controle de micro-organismos, de floculação, de imobilização de enzimas. Agente de lavagem, se vocês tiverem interesse, pesquise produtos que são lixiviados, que é a lavagem química, né? Então, a gente usa substâncias químicas fortes que depois devem ser retiradas. Agente de resfriamento, congelamento, agente degomante. Então, essas não são aditivos, tá? Então, tem o próprio fermento, né? Então, por exemplo, na fabricação de cerveja. Durante a fabricação, a gente coloca o fermento, também é feita uma clarificação, que são substâncias que fazem o líquido decantar. Obviamente, o líquido não vai decantar sólidos que estão presentes no líquido. Então, coloca-se o clarificador, o líquido está turvo. Após colocar o clarificador, o material que está suspenso decanta, vai para o fundo, né? E daí faz a invagem, o invase, seja da cerveja ou de outra bebida qualquer. Normalmente bebida alcoólica, né? Clarificada, para ela ficar com aspecto menos turvo, ficar com aspecto menos turvo. Então, cerveja é muito utilizada. Porém, esse agente vai para o fundo lá e depois, durante o engarrafamento, ele não segue para a cerveja. Então, são agentes coadjuvantes, né? Esses que são utilizados ali, aí enzimas, né? Então, quantas enzimas não são utilizadas, mas elas não seguem para o alimento, porque depois muitas estão denaturadas ali, certo? Então, são agentes que são utilizados, mas não são considerados com aditivos. Então, ela só está realçando isso daqui para não confundir com aditivos. Esses, nesse caso, são apenas coadjuvantes. As enzimas, né, depois que ela cumpre o papel delas, elas devem ser inativadas, senão o processo não para. Gás para embalagem, como no pacotinho da Ruffles, lubrificantes para embalagem, agente de moldagem, nutriente para levedura, se você está, né, incubando sua levedura, resina, peneiras, solventes, agentes de inibição enzimática e alguns detergentes também. Então, esses são chamados de coadjuvantes, pelos motivos que a gente já citou aqui. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre alguns conservadores ou conservantes em especial. Então, os conservantes são assim chamados porque, dentre os 23 aditivos, eles têm uma função especial que é trabalhar na eliminação dos micro-organismos ou dar condições para os micro-organismos não crescerem. Professora, quando eu encontro um produto que está no rótulo sem conservante, isso quer dizer que ele não tem nenhum aditivo? Não, quer dizer que ele não tem nenhum conservante, mas ele pode ter todos os outros 22 tipos, ok? Então, quando alguém fala,
Ah, mas esses produtos sem conservantes é balela, é enganação. Não é, ok? O que acontece é que conservante é um dos tipos de aditivos. Ele não está dizendo no rótulo que não tem aditivos. Sempre vai ter alguma coisa para deixar estável, sempre vai ter um amido que é colocado ali para dar uma viscosidade, para dar uma estabilidade. Então, você não tem como fugir dos aditivos, um antioxidante. Então, não tem como você fabricar algo que você queira estabilidade sem que ele seja, né, trabalhado com algum aditivo, ok? Então, vamos lá. Então, lembra do início da aula, né? A carne in natura, obviamente, não tem nenhum aditivo, tá? Por quê? Por lei, é um pedaço do tecido muscular que é conservado pelo frio, ou refrigerada ou resfriada, tá? Então, é um alimento não industrializado, é um alimento natural. A partir do momento que a gente produz qualquer dos produtos carnes, né? Salsicha, linguiça, salame, salaminho, presunto, né? Então, sempre vai ter os aditivos. Dentre os aditivos, vamos dizer assim, né? O mais importante, né? São os conservadores. Por quê? Porque são os que não vão deixar que fungos, bactérias, né? Ou até enzimas destruam o alimento, certo? Então, por isso que ela está dando esse enfoque aí para os conservantes ou conservadores. Conservantes, ele vai depender de muitos fatores. E aí, esses fatores vão ser o quê? A natureza do alimento, se é um alimento mais ácido, se tem um pH mais alto, os possíveis micro-organismos que estariam nesse alimento e as condições que eu quero armazenar. Geralmente são ácidos orgânicos ou sais de ácidos, ok? Então, se eu tenho ácido benzoico, eu vou trabalhar com benzoatos, que são os sais, e assim por diante. O primeiro deles é o ácido benzoico e seus sais. Por quê? Eu posso usar o próprio ácido ascórbico ou benzoico, desculpa, ou vocês podem encontrar nos rótulos já na forma de benzoato, ok? Então, benzoato de sódio, benzoato de potássio e assim por diante. Ele é encontrado em determinados alimentos, naturalmente, em pequeníssimas quantidades. É o mais usado porque é mais barato, tem um potencial antimicrobiano bom e a faixa de pH que ele atua melhor são em pHs mais baixos, ácidos, de 2,5 a 4. Então, ele é amplamente utilizado em margarina, em refrigerante, em suco e ele é excretado pela urina. Então, teoricamente, ele não traz riscos à saúde porque ele é todo eliminado. Mas todo conservante tem que ser consumido com calma e manuseado também com muito cuidado. Outros conservadores também utilizados são o dióxido de enxofre e seus derivados. Então, tem do INS 220 até o 227. A gente tem 7 tipos aí. Então, a gente vai ter desde sulfitos, metabisulfitos, o próprio dióxido de enxofre e ele vai ter uma ampla ação de paralisar o crescimento microbiano e também de evitar escurecimento enzimático. Então, ele é muito usado em frutas. Esse daqui são os conservantes do vinho, tá? Então, não sei se ela vai falar aí, que eu ainda não assisti essa aula, mas esses são os que dão dor de cabeça, tá? Então, tomou vinho, deu dor de cabeça, é isso daqui, ó, esse tipo de conservante aqui. Tem esse, não é em todas as pessoas, tá? Mas vinho nacional, normalmente, vem com excesso de bisulfito. Então, muitas vezes você terminou de tomar um gole de vinho, já bate aquela dor de cabeça. Esse tipo de conservante. Muitos produtos de frutas, vinho, se dá muito bem com uva, né? E ele é também excretado pela urina. Com relação aos nitritos e nitratos, eles são muito utilizados em produtos cárneos, por quê?
ele é bem específico. Uma das principais ações dele é no combate ao clostrídio. E o clostrídio é um dos micro-organismos que a gente tem muito cuidado com relação à contaminação da carne. Na legislação brasileira, eu já ajustei esse valor. A legislação antes colocava o limite, aquela portaria que eu falei lá no início, de 0,03%. Agora saiu uma portaria em 2019, como eu falei no início da aula, que reduz para 0,05 a somatória de nitritos e 0,03 a somatória de nitratos. Professora, então eu posso usar nitrito, posso usar nitrato? Pode. Professora, eu escolho qual, em função de quê? Vai depender de você aliar custo-benefício. O nitrato, ele vai virar nitrito, certo? Só que a ação dele quando vira nitrito, ele reduz a quantidade. Então, se você precisa de um pouco mais para poder ficar na concentração do nitrito. Então, a gente usa 0,03 se for usar nitrato, porque ele vai virar os 0,015 de nitrito, ok? Então, em produtos carnes é essa faixa e em queijos 0,02%. Então, nitrito, nitrato, conservador básico, né, daqueles produtos cárneos. Para vocês, algumas curiosidades sobre rótulos, a questão da lista de ingredientes em ordem decrescente, como a gente já falou, a questão dos rótulos também serem expressos em porcentagens de valor diário, né, para saber o quanto aquele nutriente representa da ingestão diária do consumidor. Ter cuidado com nomes disfarçados, aquilo que eu estava falando lá do açúcar, que ele pode aparecer como glicose, xarope, açúcar invertido, maltodextrina. Tudo isso são açúcares e dependendo da dieta do indivíduo, isso pode ser prejudicial. Ingredientes únicos, então se eu tenho um saco de café, de fubá, de feijão, a legislação libera que esses produtos não tenham lista de ingredientes, porque o que é que o pacote de café tem? Só café. Então, são ingredientes únicos, eles não precisam ter lista de ingredientes. E a questão de porções e medidas recomendadas, né? Para poder, a Anvisa determina que deve ser convertido também em medidas caseiras, como unidade, fatia, enfim. Algumas outras curiosidades, né, no rótulo que não pode faltar: validade, informação nutricional, lista de ingredientes, no caso dos produtos que são de ingredientes únicos não precisa, conteúdo líquido, o lote, a origem, né, dados do fabricante, endereço, tudo, enfim. Uma outra informação que eu coloquei ainda em cima da discussão sobre o açúcar, né? É esse encarte que diz: pode não estar escrito que tem açúcar, mas se na lista de ingredientes tiver escrito alguns desses nomes, tem açúcar. Então, muito cuidado na questão do rótulo não estar levando o consumidor a erro. Então, xarope de milho, de frutose, de agave, sacarose, maltodestrina, galapolidestrose. Então, tudo isso são formas de açúcar. Contabiliza tudo como açúcar. E, por último, vem a minha pergunta, que eu gostaria que vocês me respondessem depois. A gente pode viver consumindo, no nosso dia a dia, em nossa ingestão diária, alimentos 100% livres de aditivos? Sim ou não? Me expliquem. Muito obrigada. Espero que vocês tenham assimilado. E qualquer dúvida, estamos às ordens, ok?